No ar, pela Rádio Universitária FM, Todos os Sentidos. Operação de áudio, Assis Lima. Apoio institucional, Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação, Henrique Beltrão. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,9. É com o coração em serena festa, de corpo e alma pleno de gratidão, que uma vez mais eu, Henrique Beltrão, trago ao ar o Todos os Sentidos. Este projeto de extensão, que é também um programa da Rádio Universitária FM 107,9. Uma realização do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC, que conta com o apoio institucional das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis e de Extensão. No áudio, Antônio Carlos Lima, meu grande amigo e companheiro de rádio há muitos anos, estamos fazendo esse trabalho juntos, desde 2003, aqui no Todos os Sentidos, e desde 1998 no Sem Fronteiras, que vai ao ar aos sábados, também às 14 horas, cantando a diversidade de línguas, povos, religiões, culturas, artes e idades. Na produção, juntamente comigo, as estudantes Vitória Fabrício e Ingrid Lima, bolsistas de iniciação acadêmica com apoio da PRAE e da PREX, que trabalham comigo tanto no Todos os Sentidos como no Sem Fronteiras. Este programa tem alguns canais de interação. Você pode ligar para a gente ou mandar um zap escrito pelo 3366-7474. 3366-7474. Esse contato, aliás, é da Rádio Universitária. Você pode entrar em contato também com os outros programas quando estão no ar por este caminho. Toda a programação da nossa emissora pode ser acompanhada pelo aplicativo Rádio Universitária FM 107,9 ou pelo site radiouniversitariafm.com.br. Outros canais de interação com Todos os Sentidos são o Instagram, Todos os Sentidos, _UFC, ou Facebook, Sentidos Todos. Hoje nós trazemos como tema autista e mãe de autista, a arte de ser. Isso porque contamos aqui com a presença da Ana Karine Magalhães. E também porque nós bem sabemos que o autismo não se cura, se compreende, se vive, se convive. E é com essa reflexão, então, que quero começar o programa de hoje. Autismo não é uma doença, mas um modo diferente de se expressar, de ser no mundo, de agir, de reagir. E se por um lado não tem cura, nem estamos procurando a cura, estamos tentando descobrir os caminhos para o melhor convívio da pessoa autista nesta sociedade que a gente quer mais includente, é preciso saber também que ele não se agrava com o avanço da idade. As pessoas autistas podem apresentar algumas características específicas que são diferentes de pessoas para pessoas. Manter pouco contato visual, às vezes ter dificuldade para falar ou para expressar ideias e sentimentos. Em outros casos, ficar desconfortáveis em situações sociais
ou podem também apresentar comportamentos repetitivos, que é das condutas que são muito identificadas com autismo. De qualquer maneira, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, iniciado o acompanhamento, melhor será a qualidade de vida e a autonomia da pessoa autista. É o que bem sabemos aqui no Todos os Sentidos, é o que sabe o movimento das pessoas com deficiência e as diversas instituições e pessoas que convivem ou atuam neste campo do autismo. A Ana Carine Magalhães, nossa convidada de hoje, é artesã, autista, mãe da Mariana, também autista, é graduanda em biomedicina e ativista pela neurodiversidade. Ela faz e vende bonecos de crochê, ou como ela diria, amigurumis. Amigurumis, grato, Carine, amigurumis. E ela vai explicar melhor para vocês daqui a pouco. Ela divulga esse trabalho, muito bonito, por sinal, no Instagram, ana.telier. Como se fosse Ana Atelier, o ateliê da Ana. Ana.telier. Telier, T-E-L-I-E-R. O artesanato em crochê que a Ana Carine faz é, além de uma fonte de renda, uma forma de desenvolvimento de habilidades e de interação entre mãe e filha. Sua filha, Mariana, recebeu o diagnóstico do autismo já na primeira infância, enquanto Ana Carine somente na vida adulta. Boa tarde, Ana Carine, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde para todos. Mais perto. Mais perto? É. Seja bem-vinda, então. A Mariana está bem? A Mariana está bem, assim, levemente desmodulada hoje, mas bem. Tá bom, muito bem. Eu vi algumas imagens suas, da Mariana, né, dos amigurumis, que eu ainda vou aprender a pronunciar aqui direitinho. Tecnicamente, a gente também não sabe pronunciar aqui, porque a pronúncia em japonês é diferente de como a gente fala em português. Sim. Tem uma tonicidade diferente e a gente já adaptou a falar amigurumi, então ficou dessa forma. Certo. E o que é mesmo um amigurumi, então? É uma palavra japonesa para uma coisa fofa, uma escultura em crochê fofa, tá? Certo. E ele começou principalmente com a reprodução de desenhos e bonequinhos que eles faziam seguindo a temática kawaii, né? Que quer dizer fofura em japonês. Então, a gente começou a criar esses bonecos, eles começaram a ser criados em crochê. As japonesas, elas são muito boas com crochê, elas fazem coisas incríveis. As japonesas e as russas são, assim, inigualáveis. E foi espalhando pelo mundo através, principalmente, da internet, né? E agora a gente tem um movimento muito grande de amigurumi no Brasil também. Muito bem. E já faz tempo que você trabalha com amigurumis? É engraçado essa história. Eu não sabia fazer crochê. A minha mãe tentou me ensinar uma vez e quando ela me disse assim, agora você vai subir para fazer um ponto. E aí eu fiquei perdida, me imaginando subindo na agulha para fazer um ponto. Então a aula acabou ali, eu não aprendi. Quando eu fiquei grávida da Mariana, eu tive uma gravidez de risco e eu não podia me mexer. Sei. Então eu pedi pro meu marido comprar um novelo, uma agulha e eu fui para a internet aprender a fazer crochê. E aí eu aprendi e vi os bonecos e eu pensei, eu quero fazer brinquedos para minha filha que não sejam compráveis na loja, que sejam totalmente personalizáveis. E principalmente que ela entenda qual que é o ciclo de produção de um brinquedo. Sei. Que não é simplesmente você chegar numa loja e dizer, eu quero esse e levar. Né? E hoje ela faz o desenho, a gente escolhe o material, a gente seleciona junto o design das coisas dela. E em função dos desenhos dela, eu crio os bonecos. Certo. E aí, à medida que eu fui mostrando isso, as pessoas foram ficando interessadas. Tem muita gente que me procura, principalmente porque crianças autistas, elas têm uma tendência a gostar de coisas que você não encontra em lugar nenhum. Sei. Então, eu faço bonecos baseados nos desenhos dessas crianças ou baseado em personagens. A gente redesenha o personagem, faz uma releitura. E aí a gente cria um boneco para essa criança dentro da temática, dentro do que ela precisa, do que ela quer. Muito bem, muito interessante. E existem outras atividades que você gosta de fazer com a Mariana e que ela também gosta? Não sei, artes, outras artes, esportes, culinária?
A gente gosta de cozinhar. Ultimamente a gente tem feito muito pouco, né? Mostrado muito pouco por conta da rotina. A Mariana começou recentemente a fazer jiu-jitsu, então como é uma coisa nova para ela, a gente reduz as outras atividades para que ela esteja mais tranquila e regulada para fazer a coisa nova. Então a gente cozinha também. A Mariana é uma cozinheira muito boa. Muito né? bem. Tem até quando ela aparece, ela gosta principalmente de preparar massa. Então a gente tem uma faca grande e as pessoas ficam assustadas quando vê ela manuseando aquela faca tão grandona. Uhum. Eu vi tem um bolo que ela gosta de fazer. Ela faz né? bolo, ela faz massa, ela inventa de tudo. Agora ela mesma procura a receita na internet, traz para mim e a gente faz. Então ela já é alfabetizada? Já, a Mariana, ela começou a ler sozinha com 4 anos. Uhum. E ela tá na escola? Tá, ela tá na escola regular, tá acompanhando relativamente a turma, né? Eu faço um trabalho também, eu complemento muito para que ela consiga ficar no mesmo nível das outras crianças. A gente faz um trabalho didático também em casa. Ela tá no 4º ano. Ah, no 4º ano. Então ela tá justamente na fase da idade dela. Tá. Não é? Eu sei porque eu sou pai da Flora. E a Flora tem como sua filha Mariana 9 anos e está também no 4º ano. Né? E também porque sou educador, trabalho com isso, então que bacana que ela está aí nesse momento bem bom, tanto na escola como nas coisas que faz. E que legal essa história do jiu-jitsu, porque é esporte e arte marcial, né? E eu gosto muito disso também. Eu faço aikido e eu acho muito importante, porque traz um autoconhecimento, uma calma, né? Ela melhorou muito, principalmente na questão de coordenação motora depois que começou. Ela tinha uma dificuldade muito grande para se movimentar. E um dos atrasos que a gente tinha, que estava trabalhando, era para que ela conseguisse dar um pulinho tirando os 2 pés do chão. Ela ainda não tinha. Sei. E agora com jiu-jitsu ela consegue. E de conversar, de verbalizar, ela gosta, Mariana? Ela adora. Agora sim, ela inicia a conversa e ela tem muitas coisas para perguntar para você, mas ela tem dificuldade de manter. Sei. Então chega num determinado momento em que manter a conversa com você se torna muito difícil para ela, então ela simplesmente foge. Eu lembrei agora do Pequeno Príncipe, que gostava muito de fazer perguntas, mas raramente respondia as perguntas dos outros. Eu digo que se houvesse uma competição de criança mais perguntadeira, a Ela Mariana ganhava fácil. Então talvez a Mariana será uma entrevistadora aqui no rádio, que nem eu no futuro. Não, Lima. Eu gosto muito de perguntar. Se ela tivesse vindo, provavelmente ela ia dizer que na semana que vem ela voltava para fazer de novo. Ah, então a gente vai combinar. Num outro momento a gente combina uma volta com a Mariana. Vai ser muito bacana. Eu estou conversando com Ana Carine Magalhães. O contato com ela se faz pelo Instagram, por ana.telier. Artesã autista, mãe da Mariana, que é também autista, graduanda em biomedicina e ativista pela neurodiversidade. Vamos trazer aqui uma música. Mas antes de uma música, olha, nada como trabalhar com quem tem sensibilidade. Eu encontrei hoje uma citação que eu amo muito. E quem colocou foi a Vitória, Fabrício e a Ingrid Lima. É uma citação do José Franácio de Castro, meu pai, o poliglota silencioso. Com essa citação eu fiz um poema. E as meninas pensaram a citação do meu pai, que ele disse depois de uma fase em que ele ficou 1 ano sem verbalizar, né? E ele retornou graças a um tratamento, à comunicação. E a primeira frase que ele disse foi: o homem tem a obrigação de semear belezas. Eu estou aqui, meu pai, tentando cumprir com o seu ensinamento. O homem tem a obrigação de semear belezas. Grato, Vitória Fabrício e Ingrid Lima, pela sensibilidade. Vamos ouvir então, Lima, por gentileza, vamos ouvir de Adilson Xavier e Vinícius Castro, com Gilberto Gil e Preta Gil, Ser Diferente é Normal. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual.
Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xanana. 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 Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xanana. 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 Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Xanana. Ser diferente é normal. Xanana. Ser diferente é normal. Xanana. Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito. Ser diferente é normal. Normal. Xanana. Ser diferente é normal. Xanana. Ser diferente é normal. Xanana. Ser diferente é normal. Xanana. Depois de ouvirmos Gil e Preta Gil cantando Ser Diferente é Normal, eu quero dizer que isto temos de semelhante: sermos todos diferentes. E se não fosse assim, que graça teria o mundo? Se a colorido, a diversidade que dão a beleza da humanidade. Eu quero agradecer à professora doutora Carla Patrícia Martins Ferreira. A Carla Martins sempre colabora com a produção de Todos os Sentidos e do Sem Fronteiras, e hoje teceu a ponte para a gente trazer aqui a Ana Carine Magalhães. Então, agradeço a ela. Bom, Ana Carine, eu vou agora querer saber de você como que você define ou explica o autismo quando você encontra com alguém que não sabe o que é. Se eu estivesse dando aula, eu dou aula em cursos para pais, né, de crianças autistas que estão querendo aprender o básico de análise do comportamento e principalmente a lidar com os comportamentos mais desafiadores. Eu diria que eu daria a definição científica, né, que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta as mais variadas áreas do desenvolvimento humano. Mas eu queria dar a explicação que eu dei para minha filha. Como né? foi? A Mariana sempre soube que era autista. E a partir quando ela recebeu o diagnóstico, eu hiperfoquei no assunto. Eu queria saber tudo sobre autismo. Eu fui procurar pessoas autistas para conversar. Eu queria entender absolutamente tudo. E aí, um dia, quando ela fez 6 anos, finalmente ela perguntou: mãe, o que é autista? E eu disse: meu bem, autismo é um jeito diferente de ver, sentir e se comportar no mundo. E eu, você e a maioria dos nossos amigos somos autistas. Uhum. Né? É comum que a gente veja essa definição de que o autismo é um jeito de ser. E aí, muitas vezes, isso acaba anulando as dificuldades, porque parece uma coisa simples. Uhum. Né? E é um diagnóstico, é uma existência que ambos são baseados também em prejuízo. Para você receber um diagnóstico de autismo, você tem que ter um prejuízo considerável na sua comunicação social. Sei. E para você viver como autista, você vive o tempo inteiro com esse prejuízo na sua comunicação social. Uhum. É difícil. A sensação que eu sempre tive é que quando a gente nasce, todo mundo recebeu um manual de instruções. E o meu não chegou.
Uhum. Muito bem. E quando não chegou o manual de instrução, mas chegou o seu diagnóstico, o seu próprio, como que foi? Chegou a explicação de por que as pessoas estavam sempre frustradas. A minha mãe tinha o hábito de dizer, como é que pode, Ana Karine? Uma menina tão inteligente não consegue fazer isso. E eu tinha essa frustração. Por que é que eu entendo coisas tão difíceis que as outras pessoas não entendem e eu não consigo chegar numa farmácia, conversar com o balconista e pedir um remédio? Eu não sei. É muito difícil, eu preciso ensaiar antes. Certo. Por que eu não consigo fazer esse tipo de coisa? Por que eu não consigo entender qual é a real intenção de uma pessoa de conversar comigo? Por que eu preciso procurar saber absolutamente tudo sobre as coisas para ter um controle e eu preciso que aquilo seja exatamente daquela forma? Quando eu recebi meu diagnóstico, foi com a doutora Fátima Dourado, da Casa da Esperança. Eu tinha levado Mariana para uma consulta. Uhum. E no final da consulta, a doutora Fátima me disse, a gente tem aqui um grupo de autistas adultos que se encontra toda semana. Uhum. Venha. Eu disse, mas doutora, Mariana é criança. Ela, não é para Mariana, é para você. Venha fazer uma avaliação, você é autista. Uhum. Então, assim, eu já me identificava. À medida que eu comecei a estudar sobre autismo, por conta da Mariana, eu comecei a me identificar. E foi um nome só, sabe? Porque eu sempre me senti deslocada. Eu costumo dizer que eu nunca me senti confortável, emocional, sensorial ou fisicamente em mim. Uhum. Ou eu escuto demais, ou eu escuto de menos. Ou eu durmo demais, ou eu durmo de menos. A tendência à compulsão também fica muito grande por conta dos comportamentos repetitivos que você procura. Quando você começa a fazer uma coisa, você não consegue parar. Uhum. Foi como se simplesmente tivesse um nome. Pronto, agora, finalmente, depois de 34 anos, eu tenho um nome diferente de esquisito para o que eu sou. E foi agradável. E a maioria das pessoas com quem eu falo que consegue depois um diagnóstico, diz a mesma coisa. Olha, eu finalmente me sinto bem, porque eu sei o que e quem eu sou. Muito bem. Estou conversando com a Ana Karine Magalhães. O tema que escolhemos para nomear o programa de hoje é autista e mãe de autista, a arte de ser. Porque é mesmo a arte, o caminho de ser autista. E é esta realidade que a nossa convidada vive. Vamos agora de novo para a poesia e música. Um trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. De Alisson Mariano, vamos ouvir com ele e Nando Reis, Ouçam Nossas Vozes. A verdade é o que é real, por não ver igual, nos abraça é a solidão. As palavras somem na escuridão. As marcas na alma mostram não há idade pra sofrer o indizível, sentindo em silêncio o que nos falta. Saber que viver é tão normal, não acalma no tormento. E na dor de confundir a realidade, eu só quero pedir: ouçam nossas vozes pra entender, vencer o limite entre nós e você.
nossas vozes para entender, vencer o limite entre nós e você. Ouçam nossas vozes. Eu quero abraçar aqui no ar o Adalberto Inácio. Adalberto Inácio, como o Antônio Carlos Lima, que eu sempre cito, ele é assim a prata realmente da casa, faz parte do nosso tesouro. Né? Adalberto Inácio aqui presente para mim é uma grande alegria, viu, Adalberto? Quero muito bem a você, sou muito grato por tudo que você já fez para a gente estar aqui no ar. Essa rapaziada da técnica de áudio é ouro aqui na rádio, sabe? Todos temos nosso valor, óbvio, né? Mas eu falo deles porque você não escuta a voz do Lima, do Adalberto Inácio, do José Raimundo Lustosa, do Assis Lima e dos outros que por aqui passaram, né? Tantos, tão legais. Mas meus colegas são muito bacanas e muito bons no que fazem. Eu vou fechar essa primeira meia hora convidando a você a olhar ao redor, a você que supostamente é uma pessoa sem nenhuma deficiência, né? E ver com que pessoas com deficiência você convive, quantos tipos de deficiência você encontra no seu dia a dia. Há pessoas cegas, surdas, cadeirantes, muletantes, autistas. Há outros quadros, pessoas com transtorno que não são considerados como deficiência, mas que estão por aí também, as pessoas com esquizofrenia, transtorno de ansiedade, depressão. Né? Você convive com pessoas que têm doenças graves, sem cura, com câncer, com limitações desse tipo. Eu estou perguntando porque é um caminho necessário. A convivência de todas e todos nós. E todas e todos nós temos direito a ter na nossa vida arte, lazer, sonhos, educação, trabalho, viagens, convivência. Tá bom? Então é isso que eu quero deixar no seu coração. Hora do intervalo. Vamos lá, Lima. Daqui a pouco a gente volta, gente, com todos os sentidos. Estamos de volta com Todos os Sentidos pela Rádio Universitária FM 107,9. Pela Rádio Universitária FM 107,9, a sintonia da Terra. Desde 1981 no ar, esta emissora pública em que a gente preza pela liberdade editorial, pela diversidade nas pautas dos programas, as nossas músicas. Para mim é uma alegria fazer aqui o Todos os Sentidos, esse projeto de extensão da UFC, que é também um programa da Rádio Universitária, realizado desde 2003, irmanadamente com o Sem Fronteiras Plural pela Paz, que canta a diversidade de línguas, povos, religiões, gêneros, artes e idades,
aos sábados, às 14 horas. Os dois trazem sempre uma conversa sobre um tema e essa conversa é entremeada por citações, poemas e músicas. Hoje o tema é Autista e Mãe de Autista, a arte de ser, com Ana Carine Magalhães, que é artesã autista, graduanda em biomedicina, ativista pela neurodiversidade e mãe da Mariana, também autista. Ana Carine faz e vende bonecos de crochê. Você pode conhecer o trabalho da Ana Carine acessando o Instagram ana.telier. Telier com ER no final. ana.telier. Esse artesanato que a Ana Carine faz é uma fonte de renda, mas é também um caminho de encontro, de desenvolvimento entre ela e sua filha Mariana, de 9 anos, que está no 4º ano. Eu vou adiante aqui conversando com ela, sempre convidando você a participar pelo 33667474, por telefone ou por WhatsApp escrito 33667474. E daqui a pouquinho tem mais música e poesia. Eu vou começar com uma citação do Mário Quintana: fora da poesia não há salvação. Ô, Ana Carine, o que você acha que teria mudado em sua vida se você tivesse tido o diagnóstico como a Mariana teve, na primeira infância, bem cedinho? Eu não teria um histórico tão grande de evasão do ensino superior. Né? Eu teria tido acesso à adaptação de alguma forma. E isso teria feito muita diferença. Certo. Eu tenho aproximadamente... Não, eu tenho com certeza 12 cursos superiores abandonados. Certo. Entre simplesmente fazer a matrícula e não conseguir ir para a aula por conta de ansiedade, ou fazer até o 2º, 3º semestre e abandonar por conta de não suportar a demanda social. Uhum. Uma vez eu fui a um psiquiatra, acho que foi na 2ª vez que eu fazia zootecnia, inclusive foi na UFC. Eu não entendia por que todo mundo conseguia ir para a aula. E na semana que eu conseguia ir todos os dias para a aula, na semana seguinte eu não tinha energia para nada. Eu chegava na sexta-feira e pronto, acabava, eu não conseguia mais fazer nada. Né? Eu não entendia como é que as pessoas conseguiam conversar entre si sem ficar exaustas, tá? Naquele espaço da sala de aula sem ficar exausto. Sim. Sensorialmente me sobrecarregava. Uhum. Então, teria feito muita diferença para a minha vida profissional. Uhum. Né? Muito bem. E no ensino médio fundamental, você passou por esse processo de evasão também? Não, a escola nunca foi difícil para mim, porque a escola, ela era possível de ser controlada, era sempre no mesmo ambiente, era sempre as mesmas pessoas, né? Uhum. E assim, a escola não foi um desafio intelectual. Uhum. Né? Muito bem. Quando você está no fundamental, quando você está no médio, os professores, eles têm uma tendência a gostar muito de você ser aquele aluno que responde tudo. Sim. Então, você não precisa, de certa forma, interagir com os outros, porque os professores gostam de interagir com você. Quando chegou na universidade, era uma situação totalmente fora do meu controle. As pessoas mudavam, você não fazia disciplina com as mesmas pessoas, eu não tinha previsibilidade nenhuma. O professor não vinha até a sala de aula, principalmente na universidade pública. Você tem que sair ali no campus do PC, você saía do Centro de Ciências Agrárias, você ia lá para matemática, você tinha que sair correndo. Então, essa transição, isso me deixava totalmente desorganizada. Eu não conseguia estar naquele espaço. Então, talvez eu tivesse tido mais adaptação. Muito bem. Enquanto eu converso com a Ana Carine e todos os outros convidados que aqui vêm, a gente escuta uma música baixinho. Essa música a gente chama de BG. Hoje estamos ouvindo Ad Infinito, do Hélio Delmiro com ele. Bom, e será,
Ana Karine, que hoje já seria possível você voltar para o ensino superior com uma escolha, eu fico pensando assim, talvez com alguma medicação de suporte. A gente sabe que o autismo não tem cura, mas sabe que a gente pode também tomar algumas medicações, e elas são muito discutidas, né? Quais tomar, quais não tomar. Mas, por exemplo, você falou de ansiedade, né? Eu conheço medicamentos homeopáticos e alopáticos para ansiedade, né? Por causa de experiências familiares. Então, você toma alguma medicação? Acha que com essa medicação seria possível conviver melhor no ensino superior? Eu estou fazendo agora uma graduação à distância, né? É muito mais fácil para mim porque eu sou bem focada, bem disciplinada para estudar e eu prefiro realmente estudar sem estar com outras pessoas ao meu redor. Então, isso tem funcionado para mim. E eu estou fazendo também com o laudo, então eu tenho algumas adaptações. Eu tenho um tutor que me oferece... Além dele estar lá para tirar dúvida, ele trabalha muito comigo a questão da minha disfunção executiva, que é a minha dificuldade em iniciar tarefas. Eu tenho conhecimento para fazer aquela tarefa, mas por conta da minha ansiedade e por conta dessa disfunção executiva comum no autismo, eu tenho dificuldade para começar essa tarefa. Então, o meu tutor, ele me ajuda nisso também. E eu tenho a ajuda também da medicação, né? A minha psiquiatra, a doutora Fátima Dourado, a gente fez um teste de várias medicações. Algumas eu não me adaptei. E a gente finalmente chegou em uma que está me ajudando tanto com a ansiedade, quanto com a depressão, quanto com a compulsão alimentar. Muito bem. Bom, gente, há vários psicólogos e psiquiatras que trabalham com o autismo, né? Há muitos da análise do comportamento, por exemplo. Eu conheço alguns, né? O Dr. João Ilo, o Dr. Ravi de Castro, psicólogos, psiquiatras, eu conheço o Dr. David Lucena, eu conheço a doutora Fátima Diógenes. Eu gostaria então, para quem está agora tomando contato com essa área, e se você conhece alguém, ou se você mesmo sente que pode haver aí um diagnóstico de autismo, busque esse diagnóstico. Porque vocês lembram que nesse instante a Ana Karine disse, eu agora tenho um laudo. Quando a gente tem um laudo, quando a pessoa que tem autismo tem um laudo, ou a pessoa que tem qualquer outro transtorno ou deficiência tem um laudo, você pode garantir alguns direitos que esse laudo dá. Como ela acabou de dizer. O direito de ter um tutor, o direito de desconto na viagem, dependendo do grau de autismo, dentro do transtorno do espectro do autismo. A pessoa tem direito de ter um acompanhante nas viagens. Independente. Independente? Qualquer nível de autismo, 1, 2 ou 3 de suporte, você tem o acompanhante com desconto de até 80%. Então, grato aí por me corrigir. Então, é muito importante. E esse laudo pode ser obtido, você pode procurar as instituições públicas, você pode procurar o SUS. A Casa da Esperança, por exemplo, atende particular, que é onde a doutora Fátima Dourado, o doutor Alexandre Costa trabalham. A Fátima é psiquiatra, o Alexandre é psicólogo. E eles atendem, a Casa da Esperança atende particular e atende pelo SUS. Você pode procurar também os laboratórios das universidades. A Faculdade de Medicina tem laboratório em que atua. Uma convidada que veio aqui recentemente, a doutora Daniele Gaspar, ela trabalha com questões relativas ao autismo. O doutor David Lucena trabalha com ela. Você pode se informar com eles ou lá na Faculdade de Medicina como fazer para chegar a esse ponto. A informação é muito importante, né? E a Ana Karine é uma pessoa que é muito bem informada, né, sobre essa situação toda. Você pode até, eu acho, Ana Karine, conversar com a Ana Karine pelo direct, né, do Instagram, né? Eu estou no direct do meu Instagram e no da Casa da Esperança também, sou eu que respondo lá. Ah, você está atuando lá? Que legal, Ana Karine. Que bom, a Casa da Esperança tem a ganhar com isso. Muito bem. Bom, eu ainda vou conversar mais com a Ana Karine. Pelo meu gosto, eu passava a tarde conversando. Mas vamos também trazer poesia e música, porque assim é o formato do Todos os Sentidos. Para quem ligou o rádio agora, estou conversando com Ana Karine Magalhães, que é autista e mãe de autista. Estamos conversando sobre a arte de ser autista e mãe de autista. E as meninas trouxeram aqui para o roteiro, as meninas que eu digo são a Ingrid Lima e a Vitória Fabrício. Elas, na verdade, são adultas e estão na universidade. Meninas é um jeito afetuoso de chamar. Mas as meninas trouxeram para cá um texto do Newton Cabeça. Eu vou ler alguns trechos. Esse rapaz ele publica poemas autorais no Recanto das Letras. Tá? Ele é pai de um adulto autista
que, segundo ele, o trouxe ao mundo das poesias. Ser mãe de um autista. Ser mãe de um autista é tomar café da manhã em pé, almoçar correndo atrás do filho e jantar. Jantar? Mãe faz xixi com a porta aberta, toma banho sempre correndo. Mãe não dorme, quando muito cochila a noite toda. Ser mãe de um autista é saber exatamente a palavra preocupação. Mãe é ser meteorologista, é casaco de pele no frio e capa impermeável na falta do guarda-chuva. É estar cansado e mesmo assim arrumar forças para satisfazer as necessidades da cria. Ser mãe de um autista é falar como criança em público e cantar empolgado a música da borboletinha. Mãe, testa sua própria paciência todos os dias, aprende a contar até 10 antes de enfurecer-se. E quando o filho sossegue e dorme, ela levanta várias vezes para ver se está tudo bem. E não vê a hora de ele acordar porque a casa fica sem graça em silêncio. Mãe de um autista é proteção, segurança, conforto e confiança. Ser mãe de um autista é conhecer o verdadeiro amor, é encontrar o sentido da vida. Newton Cabeça. E agora vamos ouvir de Nekis Iolá e Sander Frois com Shima Roots, A Diferença. A diferença, a diferença. Eu me pareço muito com você. A diferença que me faz. Eu me pareço. Tanto faz se é preto ou branco. Dreadlock ou se é rock demais. Eu me pareço muito com você. Temperamento variável sem saber porquê. Tanto faz se é rico ou pobre, iluminado, simplesmente sorte. Eu me pareço muito com você. Me importo com as notícias que eles dizem na TV. Eu me pareço muito com você. Fico alegre, fico triste, me pergunto por quê. A diferença é que me faz igual. A diferença é que me faz igual a você. A diferença é que me faz igual. A diferença é que me faz igual a você. Tanto faz se é ser humano demasiado demais. Eu me pareço muito com você. Me importo com as notícias que eles dizem na TV. Eu me pareço muito com você. Fico alegre, fico triste, me pergunto por quê. A diferença é que me faz igual. A diferença é que me faz igual a você. A diferença é que me faz igual. A diferença é que me faz igual a você. Faço minha história, admiro quem não faz. Discriminação racial, social, aos olhos de Deus todos somos iguais. Você que julga minha classe, minha cor, não percebe, temos o mesmo valor. Que na realidade todo mundo quer ter respeito e igualdade pra poder viver. A diferença é que me faz igual. A diferença é que me faz igual a você. A diferença é que me faz igual. A diferença é que me faz igual a você. A diferença é que me faz. A diferença é que me faz igual a você. A você. A diferença é a diferença. Este é o Todos os Sentidos, pela Rádio Universitária FM 107,9, a sintonia da Terra. Bom, eu estou conversando com a Ana Carine Magalhães, autista e mãe de autista. E agora, Ana Carine, eu estou querendo saber um pouco mais. Você dá aulas, né? Você gosta muito de estudar. Fala um pouco desses dois prazeres que você tem, né? Que é estudar e dar aula.
Em que contextos isso acontece? Quais são os temas? Eu fui uma criança hiperlexa. Meu pai conta, quando eu tinha 1 ano de idade, ele tinha uma farmácia em Quixadá, no interior do Ceará. E ele me ensinou, eu aprendi todas as capitais e estados do Brasil. Então, ele achava o máximo me colocar em cima do balcão e as pessoas ficarem me perguntando e eu respondendo. Eu sempre aprendi coisas muito fácil, né? Hiperlexa? É. Aqui tem um vocabulário expandido. Eu aprendi a ler sozinha com menos de 3 anos de idade. Entendi. Né? Meu pai colecionava gibis, então eu aprendi a ler com aquilo ali. Os X-Men me ensinaram a ler. Olha aí. E você ainda adquiriu alguns poderes, né? Né? Eu tenho alguns. Então, para mim, estudar sempre foi uma coisa que era muito fácil, era controlado, era uma coisa que não tinha nenhum imprevisto. Sim. Os meus melhores amigos sempre foram livros, porque eu sempre me dei muito melhor com os personagens dos livros do que com as pessoas. Então, é por isso que eu mencionei, a escola não foi um desafio para mim, a universidade foi pela questão social. Mas, como eu não conseguia frequentar a universidade, eu segui estudando em casa. Sim. E à medida que eu comecei a falar sobre autismo nas redes sociais, eu fui conhecendo outras pessoas que falavam sobre isso e elas me convidaram. Esse assunto é bacana. Vem dar uma aula no meu curso. E aí eu me vi professora. Muito bem. Eu dou aula sobre história das pessoas com deficiência num curso de formação para profissionais do turismo. Eu explico para eles principalmente porque que eles nunca imaginaram que uma pessoa com deficiência podia ser um cliente. E eu dou aula também sobre história da deficiência, sobre regulação emocional e sobre neurodiversidade num curso de formação para pais, principalmente para pais de crianças autistas, né? Que estão meio perdidos ainda tentando entender como ajudar o filho em casa. Neste curso para os pais, esses cursos sobre neurodiversidade, eu sei que um curso você não pode resumir aqui, mas dá uma ideia de alguns tópicos que você gosta de abordar, Ana Karine, que você diz assim, eu posso, por mais breve que seja o curso, esses temas eu tenho de tocar. Tá, eu gosto muito desse tema da neurodiversidade, ele é bem complexo, mas deixa eu tentar resumir. Eu apresento para as pessoas essa definição de autismo, o que é autismo, o que é o meu autismo e por que, na verdade, quando a gente fala do transtorno do espectro autista, a gente está falando de muitos autismos, né? E aí eu trago desde as questões genéticas até as questões comportamentais, e aí começo a contar a história do autismo. Desde 1943, quando o Dr. Léo Kanner publicou o primeiro artigo dele, até como está a situação agora, como é que foi no início de que não se sabia que era autismo e era um tipo de psicopatia, né? Sim. Foi muito confundido com a esquizofrenia também. Eu apresento para as pessoas como é que era a realidade naquela época de 1940, como é que era feito, como é que essas crianças eram abordadas, como é que elas eram tratadas, o que acontecia, se havia tratamento, se não. Daí a gente passa para um segundo momento em que as mães começaram a exigir espaço para falar. E não eram só os médicos, não era só uma questão de pegar... Deixa eu te dar um exemplo. Por volta de 1950, nos Estados Unidos, quase 50% da população que estava em instituições eram de jovens com menos de 20 anos de idade. O primeiro paciente a ser diagnosticado com autismo, o Donald Triplett, ele foi internado, ele foi institucionalizado com 3 anos de idade. Certo. Então, era muito comum, né, quando o Dr. Kanner publicou o artigo dele, quando ele realmente falou, olha, eu tenho esses pacientes, eu observei e o nome disso é autismo. Era muito comum que quando você tinha uma criança com deficiência, uma criança que apresentasse um comportamento diferente, como foi o caso do Donald, o que o médico dizia era o seguinte, interna, só vai trazer sofrimento para você, esquece que existe, vai cuidar da sua vida, você é jovem, você pode ter outros filhos. Mas esse filho está perdido. E depois disso eu trago como as mães começaram a tomar as rédeas desse movimento e trabalhar, exigir mais pesquisas e não aceitar simplesmente que esse filho tivesse perdido. Muito bem. Depois disso eu vou trazer uma nova história, que é a que a gente chama de terceira onda dentro do autismo, que é quando as pessoas autistas começaram a falar sobre autismo, por volta de 1990. Certo. E aí falo finalmente sobre o que é neurodiversidade, sobre essa teoria de uma australiana chamada Judy Singer, filha de uma mulher autista, mãe de uma menina autista e que se identificava muito dentro do espectro.
em que ela diz que todas essas condições que a gente tem, elas são naturais da espécie humana. E que elas não precisam ser consertadas, elas não precisam ser tolhidas ou não precisam ser escondidas numa instituição. Elas precisam de suporte e essas pessoas têm muito a contribuir com a sociedade. E aí eu vou trazendo história de vários autistas, né? Tem a Temple Grandin, que ficou famosa em 1996. A Temple Grandin, quando ela foi para o médico, porque não falava com 4 anos de idade, o médico falou para a mãe dela, essa filha está perdida, retardada. Sim. Interna. E aí a mãe dela, como é que é, doutor? Você não está entendendo nada. Fala pro seu marido ligar para mim amanhã que eu explico para ele. E a mãe da Temple levou a Temple para casa, e ela foi para a escola, ela foi para o internato, ela foi para a universidade. E se hoje a gente tem um método humanizado de abate de gado, é porque essa mulher autista criou. Muito bem. Ana Karine, vamos encerrar com um conselho seu para as pessoas que estão agora descobrindo que o seu filho é autista ou que elas mesmas são autistas. Dá um conselho. Faz de conta que o tempo está acabando, como está mesmo? Eu diria que não existe realmente o que eles falam para você, que é essa história de luto. Não morreu criança nenhuma. Não morreu expectativa nenhuma. Não morreu possibilidade nenhuma. Tá? O que acontece é que você vai precisar trabalhar de uma forma diferente, essa criança vai funcionar de uma forma diferente e ainda tem um mundo de possibilidades a ser encontrado. Grato, Ana Karine Magalhães. Muito grato. Bom, eu vou me despedir com Manuel Bandeira. O rio. Ser como o rio que deflui, silencioso dentro da noite. Não temer as trevas da noite, se há estrelas nos céus, refleti-las. Mas se os céus se pejam de nuvens, como o rio as nuvens são água, refleti-las também sem mágoa, nas profundidades tranquilas. A Rádio Universitária FM apresentou Todos os Sentidos. Operação de áudio Assis Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Até quarta, às 2 da tarde.